a prova de resistência, a primeira prova de resistência do BBB 26. O que acontece, gente? O Henrique Castelli, ele convulsionou. Os peões, ainda estou pensando na Fazenda, né? Os brothers não saíram dos seus lugares, a não ser o cowboy, né? Que apesar da demora ali, um pouco de reação, foi o único que, né, saiu realmente do lugar para prestar um tipo de apoio para o Henrique Castelli. A produção foi chamada às pressas pelos outros brothers, porém, na minha visão, com muita demora. Eu achei, assim, para ser uma prova de resistência, até quero saber a opinião do Dudu e do Cairo, uma prova de resistência onde a pessoa ela vai ficar horas sem dormir, horas sem sentar, sem poder ir no banheiro, com uma possível desidratação. Você fica horas sem tomar nada, né? Sem beber nada. Confusão mental, fica sem dormir para você ver como é que fica a cabeça. Na minha visão de telespectadora, tem ali bombeiros, médicos, paramédicos, tem uma equipe ali para qualquer intercorrência. Me assustou o fato dos participantes chamarem e o Dami parecendo que estava num domingo do parque. Estava passeando, né? Não, entrou na maior paciência, mesmo sendo falado que o Henrique Castelli estava convulsionando. Tem gente dizendo que eu estou exagerando. Vocês acham que a produção foi rápida, demorou, não deu ali a devida atenção nos primeiros momentos? Dudu? Olha, se fosse... Porque você pega o seguinte, se fosse essa questão de não ter um preparo ali de ambulância ou algo do tipo, mas ele chegou aí para o atendimento médico, volta para casa e volta a passar mal. Exato. Ou seja, o medicamento ou o aparato médico ele recebeu no hospital ou pelos enfermeiros ali, só que não adiantou, ele voltou a convulsionar. Então é algo mais grave ou até algo espiritual que esteja acontecendo com ele. O fato é que muito me estranha, porque o BBB recém começou, todos eles de praxe em reality show, para quem não sabe, o elenco todo passa por um atendimento médico, por uma bateria de exames minuciosa para detectar algum problema de saúde que impossibilite aquela pessoa de poder fazer determinada prova ou participar do programa em si. Coisa que o Henrique Castelli aparenta ser um homem muito saudável. Verdade. Nos exames deve ter dado tudo ok, porque não tinha nenhuma restrição em relação a ele participar do programa envolvendo a saúde, e agora vem a passar mal. A preocupação é a reincidência no caso. Por isso eu estou muito preocupado que nós tivemos na própria Fazenda a irmã do Davi Brito, que acabou tendo que sair, se ausentar do programa, o que é muito triste. Sim. Eu falo assim, eu estou até esperançoso, se alguém quer o bem do Henrique Castelli, que ele permaneça no programa. Óbvio. Você acha que ele sem tinha passar mal. Retirado, Dudu? Eu não. Eu acredito que devem dar essa oportunidade a ele de continuar no programa. Óbvio. Sim. Que ficar monitorando ele. Monitorando, vendo as questões monitorando de forma mais atenciosa. Claro. Né? Mas eu acredito que não, porque aí você tira a oportunidade dele, talvez seja uma oportunidade que ele almeja muito, estar ali no BBB, participar, enfim. A não ser que a condição física ou a condição de saúde dele não permita, né? Mas aí parte até do próprio, né? Sim. Que talvez fala, tô sentindo tanta dor aqui que não tô conseguindo. Como acontece, muitos participantes às vezes psicologicamente não tá bem e falam, não aguento mais essa pressão aqui, vou querer abandonar o programa. Mas tirar essa oportunidade que ele tá tendo, eu, por exemplo, se eu estivesse passando mal, eu queria que me deixasse o tempo todo ali. Óbvio que, né, com acompanhamento médico ali o tempo todo, e pode-se fazer isso. Todo dia, se ele quiser, ele pode passar por uma consulta, é chamado ali no particular, passa-se numa consulta minuciosa, ele não vai receber informações de fora, apenas vai ser tratado ali e vai ser liberado para o convívio. Lembrando que convulsão, né, gente, não é uma doença. A convulsão, ela é a consequência de uma doença. Exato. Então, é algo que ele já tem uma predisposição ou foi causado por algum trauma, até o traumatismo craniano que ele sofreu com agressão, com acidente automobilístico que ele também sofreu, pode ter, né, correlação com isso. Eu tenho informações sobre isso. Eu entrei em contato, eu vou pedir para o Cairo trazer, então, até mais informações sobre isso, porque eu entrei em contato com a assessoria, mas eu ainda não tive retorno. Imagino que o Brasil inteiro esteja, né, tentando falar com a assessoria do Henrique Castelli. Sim. Mas, Cairo, quais informações você tem sobre possíveis causas que possam ter levado o Henrique Castelli a convulsionar? Sobre esse caso, respondendo o Dudu, eu acho que concordo com ele. Se o Henrique Castelli tiver condição física, ele tem que ficar, mas se ele não tiver, se apresentar um risco para a saúde dele, tem que ser retirado do programa.
antes de eu passar um relato muito rápido, eu só quero falar uma coisa aqui. Parabéns ao Alberto Cowboy, porque todos os outros participantes ficaram inertes, ficaram parados, não fizeram nada. O Alberto Cowboy colocou em risco a participação dele na prova para ajudar o Henry Castelli, que estava convulsionando. Os outros participantes, independente de prova e de jogo, eu até entendo, tô no jogo, será que eu perderia a prova se eu fosse lá ajudar o cara? Gente, isso é humanidade. Isso é humanidade. Henry Castelli, tomara que você se recupere. Já vou falar o relato aqui de uma paciente que entende muito do assunto e pode descrever o que aconteceu com ele. Mas antes, parabéns, Alberto Cowboy. Mostrou humanidade, colocou o jogo em segundo plano, porque no momento desse, o que conta mesmo é a saúde e a preocupação com o próximo. Não foi só o Alberto Cowboy, mas o Alberto Cowboy se destacou positivamente nesse sentido. Em relação ao que aconteceu com ele, Mônica, uma das hipóteses é que ele pode ter apresentado um início de quadro epilético clínico sem alterações nos exames, mas as crises só iriam parar com tratamento adequado com medicação, como disse o Dudu. Acho, olha, um relato de alguém que conhece o caso. Acho que ele deveria sair do jogo e cuidar da saúde. Porém, como né, não sabe o contexto geral, ela fala, acho que deveria. É bom ele prestar atenção, tá? Porque como epilética, ver uma crise e reações de desespero, isso causa gatilho em outras pessoas que têm epilepsia. Então, uma amiga minha que tem epilepsia, que conhece muito do assunto, se posicionou contrária à permanência dele, porque diz que além da preocupação da saúde, o que aconteceu com ele pode gerar também gatilhos em quem já tem epilepsia aqui fora. Agora, ela fala sobre a questão de medicamento, né? Que com o auxílio de medicamento pode controlar o quadro. E isso é natural no reality, a pessoa poder ser medicada sem ter que sair. Agora, envolvendo a epilepsia, o que assusta é que o quadro se repetiu, né? O quadro se repetiu e a produção vai ter que tomar um cuidado muito grande. Se bem que me parece que tem umas técnicas que o Twitter lá trabalha com delay de até 1 minuto para ter a precaução, se algo acontecer, corta a imagem, porque até para preservar o público de uma cena complicada aí, de um quadro de convulsão. Mas todo mundo na casa já está comentando sobre isso e, em contrapartida, outros participantes estão na pressão da prova do líder e me parece que 2 já desistiram aí. Desistiram recente, agora, né? o Breno, Breno, e uma mulher. o Breno e a Sara. Aliás, até complementando a sua informação, ó, é muito comum, tá? Para quem é bem comum, quem tem pela primeira vez um caso epilético, acho que é assim que fala, desculpa. Ou uma convulsão. Uma convulsão, acho melhor melhor falando. a gente falar convulsão, Isso. porque é muito epilepsia comum. eu acho que é a doença. Sim. A convulsão é como se fosse a febre. Então, o relato de uma especialista é de que é muito comum quem tem convulsão pela primeira vez apresentar um novo episódio. Um novo episódio. Hoje tá bom de falar, hein, Cairo? Um novo episódio. Ou seja, o que aconteceu com o Henry Castelli, se foi a primeira vez, é muito comum ter duas convulsões sequenciais. Por isso, ele precisa tomar muito cuidado e tratar o quanto antes. E pode afetar alguma parte do corpo, né? Exato. Outra coisa que eu li aqui, gente, causas e gatilhos, porque algumas coisas podem causar gatilhos. Vamos supor, bom, como é que deixam o Henry Castelli entrar no programa e participar de uma prova de resistência nessas condições? Gente, daqui a pouco a gente não tem essas informações, tá? O que nós estamos fazendo aqui é apurando e tentando entender o que aconteceu. Não apareceu nos exames, Mônica. Mas aí é que tá. É exatamente Se isso. ele nunca teve, como é que a produção iria prever isso? Fica muito difícil. Exato. E o que pode ter causado gatilho? Falta de oxigenação no cérebro, estresse, tudo que ele tá passando lá dentro, ó. Estresse, cansaço, falta de sono, porque sim, passou, né, Ainda mais nesse noite. começo. E é uma prova de resistência. Então você deixa o corpo esgotado. Que é um depoimento de quem desidratado, participou. cansado. Os primeiros dias é terrível para você dormir. Não, para dormir não, porque eu nunca tive problema. Mas assim, eu dormia quando eu pegava no sono, naquele sono profundo e bom, já tocava lá o despertador. E assim, nos primeiros dias, com aquela luz na cara, aquela coisa, você fica até se acostumar e ficar mais relaxado, porque de pronto você tá ali, ó, tô sendo filmado, Então o que tá muita acontecendo? atenção, né, Dudu? Muita atenção, muito estresse.
estresse, muito cansaço físico, porque é uma prova de resistência. Imagina, às vezes a gente fica 1 hora na fila do banco, já fica cansado, estressado, a perna doendo. Imagina 10 horas, que foi o tempo que ele ficou na prova, numa super pressão psicológica, porque você está entrando num reality. Veio de um pré-confinamento. Exato. Antes de um reality, a pessoa corre muito contra o tempo para conseguir fechar figurino, resolver, gravar vídeo, fazer foto. Então já vem de um cansaço. Entra num pré-confinamento que você fica ali sem informação, sem contato com ninguém. Depois você entra no programa definitivo e já encara logo uma prova de resistência logo de cara. E, ó, então, o Dudu falou uma coisa que é pertinente, tá? O Dudu ganhou a Fazenda, eu ganhei o Power Couple junto com a Nayara. Aliás, o único podcast, o único programa de comentar, ou melhor, o único programa de reality, que comenta reality, que você vai encontrar 2 campeões de reality, é na live das 18 horas aqui do Link Podcast. Então aproveita, já deixa o seu like, a gente tá com quase 4.500 pessoas ao vivo. e só subindo. Bora bater 10 mil likes. Essa é a nossa meta. 10 mil likes para quem tá nos assistindo no ao vivo ou no gravado. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no link. Passamos de 1.010.000 inscritos, a gente vai chegar a 1.020.000 até semana que vem, Mônica, que eu tô sentindo isso. Aqui é o único lugar com 2 campeões de reality que já passaram por todas as pressões que vocês possam imaginar. E o que o Dudu falou tem total coerência. É diferente você fazer prova aqui fora. Quando eu estava no Power Couple, Dudu, assim como quando você estava na Fazenda, você sabe disso. É muito mais pressão. Você sente o desgaste